Muito bem, nós vamos então dar início a esse assunto sobre marcas dos seguidores de Jesus. E a segunda marca que nós queremos conversar agora, depois de ter falado sobre a marca da leitura bíblica, é que cristãos ou seguidores de Jesus, eles precisam ser marcados por uma vida de oração. Uma vida de oração. Falar com Deus, conversar com o Pai, conversar com o Criador. Oração é uma das práticas mais antigas que a gente tem narrado nas escrituras de adoração. Porque mesmo antes do pecado, o que o homem fazia quando estava terminando o dia, o homem se encontrava com o Criador para conversar, ter um momento de intimidade, criatura e Criador. Isso é oração, é sobre o que nós vamos falar hoje, tá bom? O que eu quero fazer aqui? Eu quero, ao invés de fazer uma exposição sobre o que é oração, tipos de oração e outras coisas que nós já tivemos, como o nosso tempo é curto, eu quero me concentrar em algo que eu acho que pode ser mais útil para nós hoje, tá? Que é o seguinte: primeiro que eu vou partir de duas premissas, tá? Qual que é a ideia de uma premissa? São duas coisas que eu não vou me preocupar em prová-las, tá bom? Eu acho que a gente já pode, acho que elas já estão mais do que provadas aqui. Primeira premissa é de que todo cristão tem que ter uma vida de oração, certo? Acho que a gente não precisa gastar muito tempo provando isso aí, né? Se alguém está em dúvida, se alguém fala, mas eu acho que não precisa ser tanto assim, vem conversar com a gente depois. A gente põe você na classe de primeiros de discípulos ali no começo, né? Depois o pastor vem para te batizar e tal, fazer alguma coisa assim. Mas você tem que concordar que a vida de um cristão tem que ser uma vida de oração, né? A gente já pode partir daí. Segunda coisa que eu vou estabelecer aqui para a gente já partir dela é que, se por um lado todo cristão tem que ter uma vida de oração, por outro lado a gente não precisa perder muito tempo provando que a gente não está muito bem nessa área também, né? Em geral, os cristãos não estão satisfeitos com o seu desempenho quando o assunto é oração. Por quê? Porque a gente não ora, isso aqui é a verdade, né? A gente ora assim, se você desconsiderar aquelas orações que a gente faz, que elas são meio que litúrgicas pra gente, meio que rituais, por exemplo, orar antes do alimento, orar aqui na igreja, a gente já orou umas 4, 5 vezes hoje, né? Você deve estar pensando, já deu pra semana inteira essas orações aí, ou orar antes de dormir, ou orar, acordar. Quantas orações você tem que são aquelas orações mesmo, sabe? Em que você dedica um tempo e fala, Senhor, vem conversar contigo, e você de fato tem um tempo de qualidade de oração com o Senhor. Diferente do estudo das escrituras, eu acho que oração, a gente tem uma certa fatia da igreja que ora e que ora muito bem. E a gente tem uma outra fatia bem grande de pessoas que não oram e não oram muito bem. Mas para sua bênção, para sua sorte, você tem aqui hoje falando um especialista. Bom, não costumo dizer isso não, porque pode parecer meio arrogante, né? Mas nesse assunto aqui eu sou especialista, não em oração, mas em tentar orar. Bom, e especialista com um certo grau de experiência em falhas que eu pretendo compartilhar com vocês para ver se nos ajuda, tá bom? Então, pretendo compartilhar com vocês o que não está dando certo na minha vida e a gente tenta ver o que pode dar certo, tá bom? Então vamos partir daí. Em geral, o cristão tem que ter uma vida de oração, mas a gente não está tão bem nessa área. Só um exemplo para a gente deixar bem claro isso. Qualquer igreja que você for, qualquer igreja, o culto menos frequentado qual é? Culto de oração. Culto de oração. Por quê? De certa forma não nos atrai. E aí algumas pessoas já disseram que o problema é o formato do culto de oração, né? Tem pessoal que reclama e fala, nossa, mas a gente vai lá e só fica orando, não vai ter um estudo bíblico, né? Aí o pessoal fala, então vamos fazer um estudo bíblico e oração. O pessoal fala, nossa, mas vim aqui para orar, vou ter que ficar ouvindo um estudo bíblico, né? E aí você vai e fala, mas vim para orar, mas o pessoal fica mais tempo fazendo pedido, a irmã levou meia hora fazendo pedido e 5 minutos o outro aqui orando, ou seja, a gente critica o formato do culto de oração, mas a verdade não é essa, porque nós temos as mesmas pessoas que fazem o culto de domingo, poderiam fazer o culto de oração. Se fosse uma questão simplesmente de tempo, muda o culto de domingo para quarta-feira e muda o culto de oração para domingo à noite. Você acha que o culto de domingo à noite vai continuar da forma que está? Não, porque a oração não nos atrai, de forma geral. E aqui eu compartilho o meu pesar por mim mesmo, quando várias vezes a gente chega para realizar a atividade dos jovens lá em cima, e aí eu vou preparar o espaço, eu vou arrumar as cadeiras, e a gente encontra aqueles papeizinhos, sabe os papeizinhos do culto de
de oração, e aí às vezes eu fico olhando os papéis para isso, esses assim, esses assim. E aí você encontrar o seu nome lá, sabe? Você encontrar lá pelos jovens, pelo Tiago e tal, é uma coisa que te constrange, no sentido de você saber que você não ora pelas pessoas que estão orando por você, que não estão orando por você, sabe? É claro que eu sei que Deus usa pessoas de forma espetacular na oração, de que pessoas têm uma certa afinidade maior com a oração do que outra, mas o que eu quero te mostrar aqui, que da mesma forma que a gente falou sobre o amor, a oração não é uma opção para nós como cristãos. Eu quero mostrar para você um versículo que talvez, não sei se você já leu ele ou não, mas é daqueles versículos que quando a gente lê, a gente fica meio surpreso e até lê em outra versão para ver se não está errado na sua Bíblia. Isaías 59, versículo de número 16. Livro de Isaías, capítulo de número 59, é um capítulo inclusive conhecido da gente, né? O braço do Senhor não está encolhido para salvar, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas eu quero chamar sua atenção para o versículo de número 15 e versículo 16. Primeira vez que eu li esse versículo aqui, eu tive que voltar para ler, para ver se era isso mesmo. Mas olha só, versículo 15. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. O profeta narrando a sua realidade. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se, porque ninguém intercedeu. Vou ler de novo. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se, porque ninguém intercedeu. Presta atenção em duas coisas que o profeta está falando aqui. Primeiro, que a realidade do cenário era de injustiça. O que é injustiça? Não se acha verdade em parte alguma, as pessoas estão praticando mal, um cenário parecido com o nosso. Mas em vez do Senhor dizer, é assim mesmo, esse mundo está perdido, esse mundo jaz no maligno, o Senhor fez aquilo que a santidade dele faz quando é confrontada com a falta de justiça. O Senhor fica indignado. E nós, como cristãos, muitas vezes somos muito conformados, né? A gente é assim mesmo, e Deus não está nessa pegada de é assim mesmo. Deus está indignado com a situação na terra. Mas mais do que indignado com a falta de justiça, ele está no versículo 16, admirado, por quê? Porque ninguém tem interceder. Ou seja, interessante isso, né? Deus admirado, claro que aqui é a nossa forma humana de expressar algo da parte de Deus, porque a gente só consegue escrever de forma humana, então a nossa limitação de linguagem é que descreve isso, mas de um Deus que está admirado porque não tem ninguém lá embaixo intercedendo. Para a gente pensar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, de onde vem a nossa dificuldade com uma vida de oração? Nosso problema não é que nós não sabemos orar. Nosso problema é que nós não conseguimos assumir um compromisso com uma vida de oração. Se você pedir para alguém orar, qualquer um de nós, a pessoa levanta, faz uma oração, tudo bem, sem nenhum problema. Alguns conseguem fazer uma oração, sabe aquela oração que você percebe na oração que a pessoa tem mais intimidade com quem ela está falando? Não digo de usar termos vulgares, coisas assim, mas eu digo que a pessoa de fato parece que está falando com Deus ali. E a gente tem aquelas nossas orações que na verdade elas são uma coisa bem formal, uma coisa bem quase que constrangedora da forma como ela é mecânica, automática, já viu? Então, por exemplo, nas igrejas protestantes nós não temos o hábito de rezar, nós oramos, certo? Por que nós oramos? Porque nós criticamos o hábito de rezar, de falar assim, uma provocação aqui para vocês, tá bom? Nós criticamos o hábito de rezar porque nós falamos assim, mas a pessoa fica só falando aquilo que, né, fica só falando a mesma coisa e não, né, fica só lá repetindo a mesma coisa, não, aí não vai. Nós queremos mesmo orar. Mas você já percebeu como que as nossas orações, elas são rezas, às vezes? Assim, a gente não segue um padrão único, nós temos blocos. Então, por exemplo, você pode começar por Pai Santo e bendito, o Senhor Deus Pai querido, você escolhe um dos três. Depois, você pode agradecer, ou você pode fazer isso, mas assim, a gente orando, as nossas orações são quase todas
blocos de frases conhecidas. As nossas orações poucas vezes expressam intimidade de quem está diante de Deus. Sabe quando você lê, e a gente tem que voltar a ler livros clássicos, livros de homens antigos, homens de vida de oração, aqueles homens que o pastor Rolf sabe o nome deles e eu não sei se alguém lembra aqui, mas aquele homem que no quarto dele, ao lado da cama, acho que tem até hoje o lugar que ele morava, o quarto, existem 2 sulcos no chão. Quem? É o John Wesley. 2 sulcos no chão que era onde ficava o joelho dele. De homens que, não lembro quem também, mas que ele pedia pro empregado da casa dele, falou: eu vou orar por 45 minutos, depois você vem aqui me chamar. 45 minutos, gente. E aí o empregado foi lá chamar ele, viu que ele estava orando de uma forma tão intensa, que falou: não vou atrapalhar. E foi lá depois de não sei quanto tempo, 3 horas, 4 horas, e aí ele ainda reclamou porque o cara veio antes e ele tinha pedido 45 minutos, né? É esse tipo de gente que você tem que pegar como exemplo de vida de oração, tá bom? Eu estou aqui para ser o exemplo do que não deu certo, tá bom? Por que a gente não consegue, então? Primeiro, porque oração, vida de oração, se trata de um hábito, e todo hábito para nós é difícil. A gente já falou sobre isso na semana passada. Na verdade, eu diria o seguinte: todo bom hábito para nós é difícil. Mau hábito a gente adquire com uma facilidade, uma plenitude, uma desenvoltura, né? Agora, bom hábito, mau hábito você não precisa nem ensinar, nem ter uma vida de disciplina para aprender. Já viu criança aprendendo a falar palavrão? Uma vez só, quer você ouvir e pronto, fica lá. Agora, bom hábito é difícil. Já tentou beber 2 litros de água por dia? É impossível isso, não dá. Não sei quem consegue, mas não dá, gente. Alguém tem que explicar ao pessoal de ciência que não dá. Você não consegue, ou seja, bons hábitos são difíceis da gente adquirir, por natureza. Então, vida de oração é um bom hábito, e é claro que você vai perceber que isso naturalmente é difícil. É difícil para você como indivíduo adquirir esse hábito, então você tem que colocar: eu vou orar quando eu acordar, ou eu vou estabelecer o meu tempo de oração, mas é difícil. Você tem que lutar para esse tempo aí na sua agenda, porque tudo vai querer tirar ele de lá. É difícil a gente fazer isso em família, porque daí quando você pode, o outro não pode, o outro não pode, é o filho que chega, ou seja, como todo hábito, é difícil. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: por ser um hábito espiritual, a batalha vai além simplesmente daquilo que é um hábito natural. A gente está falando de um hábito que literalmente todas as coisas vão tentar fazer com que não dê certo. O telefone vai tocar, a visita vai chegar. Se você não estiver preparado para uma batalha, realmente, batalha mesmo, de falar: isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma luta para mim. E em luta a gente perde coisa. Por exemplo, a gente perde amizade, a gente perde encontro, a gente perde tal coisa, porque esse período é o meu período de oração, para que eu desenvolva uma vida de oração. Se você for com o pé meio mole, sabe quando a gente fala, a pessoa vai entrar na dividida com o pé meio mole, você cai. Ou seja, é uma batalha, mas além de ser uma batalha de hábito, é uma batalha espiritual. E se você não estiver consciente disso, pode ter certeza que você nunca vai conseguir trazer esse hábito para a sua vida. Mas além de nós termos dificuldade em conseguir, por se tratar de uma batalha, acontece também, a gente tem que admitir, que a gente não entende muito bem como que a oração funciona. A gente não entende muito bem a dinâmica da oração. Por um lado, oração é simples. Então, se nós falamos aqui de adquirir o hábito de estudar as Escrituras, eu preciso reconhecer que não é tão simples estudar as Escrituras. Por quê? Porque isso vai depender do seu grau de escolaridade, por exemplo, não é? Embora impressionante que pessoas dispostas a ler as Escrituras, meu avô, um deles, aprenderam a ler nas Escrituras, né? Não é que não leram a Bíblia porque não sabiam ler, aprenderam a ler ao ler as Escrituras. Mas você precisa ter esforço, você precisa ir atrás, você precisa estar com uma Bíblia. Não é qualquer hora que você fala: vou ler a Bíblia no meio do deserto. Você não tem Bíblia, você não lê a Bíblia, você tem que ter memorizado. Então, não é tão simples. Tem que fazer, mas não é tão simples. Mas oração é simples, gente. Oração é simples. O que você precisa para orar? Não precisa de nada, nada. Você tem que estar com algum caderno? Não, você não precisa. Você tem que estar em algum lugar especial, né? Já diria a mulher samaritana: a gente vai para Jerusalém, a gente fica aqui em Samaria. Não, você ora onde você estiver. Você baixa a sua cabeça e você fala com Deus. Você não deve baixar a cabeça, nem baixa. Se não der para fechar o olho, nem fecha. Mas você falar com Deus é simplesmente uma questão de você querer fazer e você fazer. Mas por que ainda assim a gente tem dificuldade? Porque, por um lado, a gente não entende muito bem como que funciona
funciona a relação da oração nossa com Deus. Então, estudo bíblico eu entendo, eu estudo a palavra, eu vou ter entendimento, e a partir daí, ao olhar como que Deus se relacionava com Jacó, como que ele se relacionava com Samuel, como que ele se relacionava com Davi, eu vou entendendo, então Deus é assim, e aí eu vou conhecendo mais sobre Deus. Faz sentido pra gente, não faz? Oração não faz sentido, porque já começa assim, o que é orar? Eu vou pedir uma coisa para Deus, mas Deus já sabe o que eu vou pedir. Inclusive, dependendo da linha teológica que você segue, você chega à conclusão, inclusive, que a sua própria oração Deus coloca ela dentro de você. Então, como é que eu vou pedir uma coisa para Deus, se Deus já sabe o que eu vou pedir? Se Ele sabe que eu preciso, por que não, já facilita as coisas? É só porque Ele quer que eu tenha algum tipo de penitência? É só porque Ele quer que o joelho doa no chão? É alguma coisa assim? Se você olha como era a oração, ou o estilo, aquilo mais parecido com oração, a súplica, no mundo antigo, fazia sentido. Por exemplo, você tem os deuses não se misturam com as pessoas, eles estão lá nos panteões dele, tendo as brigas divinas deles, mas aí o homem está lá embaixo e está morrendo de fome porque não tem chuva. Então ele pega um sacrifício e ele tenta, através do sacrifício, chamar a atenção de determinado Deus. Aí ele chama a atenção, Deus olha e fala, não, isso aí não é comigo, eu sou o Deus do mar, eu só resolvo as coisas dos pescadores lá, isso aí você tem que fazer o sacrifício para outro Deus. Aí o homem faz sacrifício para outro Deus, o Deus da chuva olha, nem sei se tem Deus da chuva ou não, mas o Deus da chuva olha e fala, prestei atenção em você, notei você. E ele fala, então eu queria te avisar que está sem chuva aqui. E aí ele fala, gostei do seu sacrifício, vou mandar uma chuva para você. Faz sentido. Agora, como que é a nossa vida de oração com Deus? O fato de Deus ser onisciente complica o entendimento da oração para a gente, porque Ele já sabe aquilo que eu vou pedir. E aí começa para a gente confusões do tipo, por que eu vou pedir uma coisa para Deus, se eu sei que Ele já sabe aquilo que eu vou pedir? E se talvez a própria coisa que eu vou pedir, Deus criou a necessidade para que eu voltasse a Ele em oração. Então aí a gente começa a ter dificuldade em entender. E ainda mais quando você percebe assim, como que você faz para a oração dar certo? Qual que é a oração que funciona? São as palavras que você vai usar? Não. É o lugar que você ora? Não. O que é uma oração que dá certo? A Bíblia aponta 2 tipos de oração que dá certo. Oração de um coração humilde, né? Ou seja, aquele que se aproxima de Deus sem exigir nada de Deus, sem pretensão, que já é o contrário da nossa autoestima de falar, eu declaro que eu vou receber isso de Deus. Ou a oração que está em conformidade com o propósito de Deus, né? E aí a gente pergunta, mas então como é que eu vou orar se aquilo que eu vou pedir para Deus, Deus já sabe, Deus vai dar aquilo que está em conformidade com o que Ele já ia fazer? Entende como que a dinâmica é confusa para a gente, da oração? Isso dificulta a gente a ter uma vida de oração também. Tem mais uma coisa que dificulta a gente, que é o seguinte, a gente às vezes fica meio frustrado com oração. Por não entender como oração funciona, a gente, em determinada situação de necessidade, fala, quer saber? Eu vou abandonar todas as outras coisas que eu poderia fazer, eu vou orar. E você ora, de coração, de joelho no chão, e Deus fala, não. E aí você fica frustrado com a oração, porque você fala, não está funcionando, deve ser outra coisa que Deus faz. E aí você vê a pessoa contando bênçãos na vida dela, você fala, mas Deus atendeu, eu pedi a mesma coisa que a pessoa está pedindo, o que Deus deu para ela, não deu para mim? Ou seja, Deus tem plenas condições de dar o que Ele quiser dar, por que não? E aí a gente fica frustrado com uma vida de oração, e com o tempo a gente passa a querer resolver as coisas de outro jeito. Já viu aquela expressão que a gente ora assim? Alguém fala alguma coisa e você fala, isso aí só orando? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a gente criou uma separação entre coisas que eu resolvo do meu jeito e coisas que eu não consigo resolver. Aí essas coisas, só orando. Ao passo que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por todas as coisas. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento do tipo, aquilo que eu não consigo fazer, isso aí eu vou pedir para Deus fazer para mim. Não, é um tipo de uma vida em que eu entrego o meu cotidiano a Deus. Então eu também estou colocando diante de Deus situações simples na minha vida. Mas essas nossas dificuldades com oração, esses traumas com oração, é que às vezes nos dificultam de mergulhar de fato numa vida de oração para sermos conhecidos como seguidores de Cristo que oram. Quarto e último lugar do porquê nós não conseguimos orar. Então, primeiro lá, por se tratar de um hábito, e ainda mais difícil por ser um hábito espiritual. Segundo, porque a gente tem dificuldade em entender a dinâmica da oração. Terceiro, porque nós temos muitas vezes traumas e frustrações quando se trata de experiências de oração. E
4, porque nós entendemos, aliás, a oração como um dever. E isso é um problema. Isso é um problema. Não estou dizendo que nós não temos o dever de orar. O que eu estou dizendo é que quando a gente entende a oração como um dever, a nossa tendência é ir orar por obrigação. Por quê? Porque daí eu sei que se eu não orar, eu vou me sentir culpado. E aí eu oro para não me sentir culpado. Por isso que a minha oração não é uma oração de intimidade com Deus. Acaba sendo uma oração de obrigação, uma oração de culpa, uma oração de medo, uma oração de prestação de contas. Agora faz uma teologia bem básica aqui, tá bom? Que tipo de Deus sentiria prazer em ter outras pessoas conversando com Ele por obrigação? Consegue imaginar isso? Que tipo de pessoa, para você não imaginar que tipo de Deus, que tipo de pessoa vai ter prazer em ter outras pessoas conversando com ela por obrigação? Então pensa assim, ó, legal, Flávio. Então o Flávio se casou com a Andréia, para quem não sabe, se casaram. E aí a Andréia está insatisfeita com o relacionamento deles e fala: Flávio, você não fala mais comigo, né? Não está tendo um diálogo aqui, né? Não está tendo uma comunicação, precisamos resolver isso aí. Aí o Flávio fala assim, não, então tá bom, a partir de agora, todos os dias, das 6 às 7 da manhã, eu vou vir aqui falar com você. Aí o Flávio vem, 6 horas no outro dia, no dia seguinte está lá, ele levantou, foi antes e vem e começa: oi Andréia, tudo bem meu amor, como é que está a sua vida, como é que foi sua noite, como é que foi seu dia e tal. Das 7 horas ele cai fora, mas amanhã eu volto. Alguém vai ter algum tipo de prazer nisso, em ter alguém conversando com você por obrigação? Se nós como pessoas não temos, e olha que nós precisamos do afeto uns dos outros, por que o nosso Deus, que não depende de nada, vai ter prazer em um tipo de oração por culpa, por obrigação? Mas percebe que, na verdade, a gente consegue bons resultados com a culpa. Bom, você pode perceber vários tipos de estudos, de sermões, que se eles vão pela veia da culpa, eles conseguem um resultado muito rápido e imediato. A culpa é tipo quando a pessoa está com pressão baixa, você taca sal na boca dela, sabe? Tipo, volta, resolve ali. Então, por exemplo, a gente poderia começar esse estudo, tipo assim: Deus te deu 24 horas no dia, quantas dessas horas você orou? Sabe aquelas coisas que vem assim? Aquelas perguntas do tipo, que você vai se sentindo pequeno, culpado, e aí você vai falar com Deus porque você não aguenta mais tanta culpa por não orar. Mas não é isso que você encontra nas Escrituras. Você não encontra a palavra de Deus trazendo nenhuma diretriz do tipo: você tem essa obrigação. Eu sei que em determinados momentos pode parecer isso, mas eu vou explicar mais adiante, tá bom? Mas acontece que a gente tem, na verdade, historicamente como igreja, uma certa dificuldade em entender e em se relacionar com o prazer. A gente passou a associar o prazer com aquilo que é pecaminoso. Então tudo que dá prazer é pecaminoso. Drogas dão prazer, é pecado. Sexo dá prazer, é pecado. Comer demais dá prazer, é pecado. A gente passou a associar o prazer com o pecado, tanto que a gente tem umas certas culturas monásticas que elas se isolam ao máximo do prazer, né? Quase aquela penitência que a gente encontra, que oração boa é aquela oração que doeu, é aquela oração que você ficou de joelho lá, joelho estourando, mas você ficou lá. Sabe aquela nossa raiz católica ainda de manter algumas coisas da igreja católica de penitência mesmo ali? A gente tem dificuldade em entender que o nosso Deus como um Deus de prazer, como essa sensação, sabe essa sensação boa que você sente? Quando você sente uma sensação boa? Sabe melancia gelada? Sabe? Não aquela xoxa, aquela melancia ali, ó, tá fresquinha. Aquela depois de você almoçar, não aguenta mais nada, mas alguém chega com uma fatia de melancia cortada, de preferência, né? Mas gelada, na sua frente. Isso é prazer, gente. Isso aí foi Deus que te criou assim. Não é defeito de fabricação, não é pecado. Deus te criou como um ser para ter prazer no seu relacionamento com Ele. O salmista não fala para você vir ler a Bíblia por culto, ele fala: quanto eu amo a tua lei, como eu sinto prazer na tua lei. Oração é a mesma coisa. Quando você entende que Deus não está te chamando para uma vida de culpa, você entende o que Deus tem em mente quando Ele te chama para uma vida prazerosa. Prazer não é pecado. O pecado é você sentir prazer no pecado, entendeu?
Prazer não é errado. Errado é você sentir prazer no pecado, em práticas pecaminosas. Mas não é essa descrição que a Bíblia traz para a gente. Dá uma olhada em Hebreus. Abre sua Bíblia aí. Capítulo 10. Do apóstolo Paulo aos Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do seu véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Percebe quando o autor de Hebreus está falando de se aproximar de Deus? Olha o teor que ele usa. Aproximemos de Deus com um coração sincero, convicção de fé. Ele não está falando, vamos nos aproximar de Deus porque senão Deus vai. Querido, coloca algo na sua mente. Se Deus quisesse fuzilar você, Ele já tinha fuzilado você. Por que Ele não fuzilou você ainda? Por conta disso, devemos purificar a nossa consciência da culpa, uma consciência purificada da culpa. Por quê? Por conta daquilo que Romanos mostra pra gente. O que Romanos mostra pra gente? Temos aqui classe que já estudaram Romanos no ano passado, não é? Romanos capítulo de número 1, 2 e 3, Paulo vai te levando para o fundo do poço, para mostrar que você não presta mesmo, para mostrar todos os motivos que você deveria ter para sentir culpado, para mostrar todas as razões que, se você não tinha antes de ler Romanos, você vai passar a ter depois de ler Romanos. Mas ele vai mostrando a sua imundícia, a sua podridão pecaminosa. Ele passa o seu rosto mesmo lá na lama do pecado, para você ver como que você tem prazer no pecado. Mas depois disso, no capítulo 4 e do capítulo 3 em diante, ele começa a falar aquilo que Cristo fez por nós, como que Cristo nos resgatou lá de baixo. Você lê Romanos, é mais ou menos como, já usei essa ilustração aqui outras vezes, mas é mais ou menos como você está em uma piscina e você tem ali uma bola de vôlei, de futebol, e você começa a empurrar aquela bola para o fundo da piscina, sabe? Capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos somos eu e você sendo empurrados para o fundo da piscina, e vai sendo cada vez mais pesado, cada vez mais difícil. Capítulo 4 e capítulo 5 de Romanos é você soltar a bola e ver aquilo ali vir com tudo para cima. Por quê? Porque Cristo morreu para livrar você da sua culpa. Ele levou sobre si a nossa culpa. Você não tem mais culpas te acusando diante de Deus. É por isso que o capítulo 5 de Romanos pode falar: tendo, pois, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O nosso chamado de um relacionamento com Deus é um chamado de paz, de ter paz com Deus, não de ter peso, não de ter culpa. Por quê? Porque Cristo morreu pelo seu pecado. O pecado que te condena, o pecado que te afronta, o pecado que você tem prazer nele, Cristo morreu por esse pecado. É por isso que o autor de Hebreus nos convida para entrar na presença de Deus em paz, para entrarmos na presença de Deus com uma consciência sincera, purificada da culpa. Por quê? Não porque não temos pecado, mas porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas eu peco mais, é porque Cristo morreu mais ainda por você. Mas eu insisto em uma vida de pecado, é por isso que você tem que persistir em uma vida de intimidade com Cristo, porque foi Ele e não eu que morreu pelos seus pecados. Uma vida purificada de culpa é aquilo que a Bíblia está nos convidando para entender. A oração não vai funcionar enquanto você motivar a sua oração pela culpa. Vai funcionar no primeiro dia só, no segundo dia. Igual força de vontade para você não comer mais açúcar. Força de vontade não vai levar você muito longe. Tem que ser uma determinação mais firme do que isso. Como que a gente lida então com essas dificuldades? Vamos olhar para a vida de Jesus. Como que Jesus fazia? Primeiro que o autor de Hebreus também nos fala que Jesus veio como homem para nos dar exemplo em tudo, certo? De como nós deveríamos viver. Esse exemplo em tudo inclui a oração. Jesus orava? Jesus orava. Quando que Jesus orava? Como que era? O que a gente pode aprender de oração com Jesus? Primeira coisa, percebe que Jesus separava um tempo específico, intencional, para orar quando grandes momentos da vida dele se aproximavam.
Jesus faz isso, por exemplo, no episódio do batismo dele. Jesus faz isso antes de escolher os 12 discípulos. Jesus faz isso antes da sua morte. Ou seja, quando Jesus sabia que ele estava diante de um momento que viria um momento de muita importância na decisão dele, um momento que ele sabia que viria muita tensão naquele momento, Jesus se coloca em oração. Mas Jesus não é a pessoa que ora apenas nos grandes momentos, porque isso eu e você também fazemos, né? Quando a gente chega naquela situação que a gente fala, tem que orar por tal coisa, aí a gente vai orar por aquilo. Mas percebe como Jesus orava no cotidiano? Eu quero mostrar algumas passagens para você. Mateus capítulo 14, versículo 23. Mateus capítulo 14, versículo 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Percebe que quando Jesus sobe ao monte sozinho para orar no versículo 23, ele já tinha tentado no versículo 13 se afastar da multidão e ficar sozinho para orar. Mas a multidão descobriu onde ele estava, foi atrás, e aí a gente tem o episódio da multiplicação dos pães, certo? Mas Jesus antes já tinha saído. Ele está aqui diante de um episódio cansativo, que foi a multiplicação dos pães e tudo aquilo que envolveu lidar com aquela série de pessoas. Se um EBF com 20 crianças cansa, você imagina o tanto de gente que tinha lá na multiplicação dos pães, né? Então aquilo deixava Jesus exausto. Mas Jesus já tinha antes saído com a intenção de orar. Por quê? Por conta das notícias que estão chegando de que João Batista foi decapitado por Herodes. Mas Herodes ouviu falar de Jesus e Herodes agora está na dúvida se na verdade Jesus não é João Batista. Então ele vai atrás de Jesus também. Então Jesus percebe que se ele for morto por João Batista, por Herodes, como foi João Batista, isso é o fim do plano redentor. Ele não pode ser morto por Herodes, ele tem que ser morto na cruz. Profecia de que ele morreria na cruz. Então Jesus percebe aquele momento e ele vai orar. Percebe que ele está orando mesmo quando tudo ao redor dele, a pressão das pessoas, o clamor da multidão, o cansaço do momento, o impediriam de orar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo de número 35, versículo 33 nos conta que ao anoitecer, depois do sol, o povo estava levando pessoas para Jesus curar. E aí, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. De madrugada. E o interessante dessa passagem é que os discípulos vão atrás dele, né? E falam: Senhor, está todo mundo te procurando, né? O Senhor veio para cá, deserto. Está todo mundo atrás de você, ou seja, você é famoso, você é requisitado, as pessoas estão interessadas em você. Para que acordar mais cedo para vir aqui para orar? Porque ele sabia a importância de uma vida de comunhão com o Pai. Por isso, mesmo que no dia anterior ele ficou até tarde, e a gente não tem noção do tipo de cansaço físico que atividades como expulsar demônio, como curar, traziam para Jesus. O cansaço não era pequeno, mas ainda assim ele levanta de madrugada. Mesmo com toda a fama, ele fala não para as pessoas, para que ele possa dizer sim o seu tempo de oração. Lucas capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5 de Lucas, versículo 15 e 16. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e curava. Percebe que os três sinóticos trazem isso porque chamava a atenção deles o fato de Jesus estar mais interessado na vida de oração do que em dar atenção para as pessoas que queriam a atenção dele. Percebe? Essas pessoas não eram pessoas que queriam um serviço de Jesus, eram pessoas que queriam algo que de fato era importante da parte de Jesus. Era o ministério de Jesus, né? Curar as pessoas, curar os doentes. Mais do que isso, era dar a sua vida, treinar os seus discípulos. Essa era a parte daquilo que ele fazia. As pessoas precisavam. Ninguém inventa que está aleijado, ninguém inventa que está leproso. As pessoas precisavam, mas ainda assim Jesus sabia que para falar sim para uma vida de oração, ele tinha que falar não para as necessidades dos outros. Ou seja, ele atendia as pessoas, mas ele tinha um momento em que ele saía de madrugada, se fosse necessário, para lugares desertos, para ali ter o seu relacionamento com Deus.
que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar com isso que Jesus orava em momentos importantes da vida dele, mas ele também orava no seu cotidiano. Isso chamava a atenção dos discípulos. E a gente tem que pensar que se a gente quer de fato uma vida comprometida com oração, como Jesus tinha, a gente tem que saber que isso vai ter um custo. Orar é simples, mas tem um custo. E o custo muitas vezes é saber o que você vai fazer com a multidão. Às vezes não é a multidão de pessoas, mas é a multidão de emprego, a multidão de reclamação do seu chefe, a multidão de telefonema, a multidão de mensagem, a multidão de falta de atenção, a multidão de tempo que você quer dar para redes sociais. Ou seja, você tem que falar não para a multidão, para falar sim para um tempo só com Deus. Jesus nos ensina isso. Terceira e última coisa para a gente observar em Jesus é Lucas capítulo 11. Interessantíssimo esse texto. Lucas capítulo 11 é o texto que nos traz a oração do Pai Nosso, certo? Por que a gente tem a oração do Pai Nosso registrada nas Escrituras? Porque os discípulos pediram para Jesus, né? Eles falaram ali no versículo 1. Olha só, certo dia estava orando em determinado lugar Jesus. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Duas coisas para você prestar bastante atenção aqui quando você lê esse versículo devagar. Primeiro, esses homens são judeus, esses discípulos. Então eles podem ser muito crus no que significa entender a mensagem de Jesus, no que significa entender o Evangelho, no que significa aceitar a cruz, mas esses homens são judeus piedosos, ou seja, eles sabem orar. Eles têm um templo. Os judeus têm a prática de orar 3 vezes no templo. Eles têm práticas de oração. Mas de alguma forma eles estão pedindo para Jesus para que eles aprendam a orar. Por quê? Porque no começo do versículo 11 diz o seguinte: Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. O que significa isso? Jesus orava de alguma forma e os discípulos olhavam para eles e falavam: isso aí que a gente faz não é orar não. A gente faz diferente, a gente quer orar igual Jesus ora. Daí o pedido dele: Senhor, ensina-nos a orar. Eram homens que já sabiam orar, mas que estão se colocando diante de Jesus, pedindo para aprender a orar, muito possivelmente, creio eu, por conta da forma que Jesus orava. De alguma forma, a intimidade de Jesus com o Pai passava para eles de um jeito que eles olhavam e falavam: nós não sabemos orar. Aquilo que a gente faz não dá para chamar de oração. Nós queremos orar como Jesus ora. Além de observar a vida de Jesus, eu queria que você pensasse no seguinte, a respeito de oração. Oração é febre, mas também é remédio. O que eu quero dizer com isso? Que a febre é um sintoma de que as coisas não vão bem no seu corpo, certo? Quando tem alguma coisa errada lá, o seu corpo te avisa através de febre. Então você fica com febre para que você saiba que tem algo de errado não está certo, né? Oração é febre na nossa vida também. Aliás, não oração, mas a falta dela. Ou seja, se você não ter uma vida de oração, é indício de que não está tudo bem entre você e Deus, não como deveria estar. Você não ter a oração como prática na sua vida é indício de que talvez você está lendo a Bíblia todo dia, talvez você está conhecendo mais de Deus, talvez você está ajudando outras pessoas, mas você não está se relacionando com Deus adequadamente. Você não está tendo tempo para conversar com Deus. Não digo só você pedir, só você agradecer, mas conversa mesmo com Deus, intimidade mesmo com o Senhor. Falta de oração na minha vida e na sua vida é um indício que não está tudo bem no nosso relacionamento com Deus. O que a gente faz quando não está tudo bem no nosso relacionamento com Deus? Como que a gente melhora isso? Orando. Porque a oração ela é tanto febre como ela é um remédio também. E aqui eu não estou dizendo o óbvio do tipo: se você não está orando, começa a orar, que aí significa que você resolveu o problema. Eu estou dizendo oração em que nós nos colocamos diante de Deus para pedir ajuda de Deus para que a gente possa orar. Estou dizendo oração em que nós nos colocamos diante de Deus para falar: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a entender por que eu não consigo ter uma vida de oração. O que falta para que eu tenha mais prazer em conversar com o Senhor? Lembra daquele homem que teve o filho dele curado, e inclusive o contexto ali é de oração? Quando Jesus desce no monte da transfiguração, o menino endemoniado, o pai traz o menino até os discípulos. Na verdade ele trouxe para Jesus não estava, os discípulos falaram: deixa com a gente. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquela criança.
E aí o pai, quando Jesus chega e Jesus pergunta o que está acontecendo, o pai meio que acusa Jesus, porque ele fala: eu trouxe o meu filho endemoniado, mas os teus discípulos não conseguem expulsar o demônio. Ou seja, belo treinamento que estão fazendo com a rapaziada aí, não conseguem expulsar o demônio. E aí Jesus explica, né, fala: ó, tem um tipo de casta que não sai a não ser com muito jejum e oração. E aí Jesus vira para o pai e fala assim: mas assim, tudo é possível quem crê. Você crê? E quando Jesus faz isso, Jesus inverte e joga a pressão para o lado do pai agora. Jesus está falando: não, eu faço, mas eu faço para quem crê. Você crê que eu posso fazer isso? E aí o pai responde algo impressionante. O pai diz o seguinte, ele fala: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E são duas coisas opostas, e a nossa leitura faz com que a gente leia isso rápido, mas eu tenho a sensação de que aquele pai falou: eu creio, aquela resposta certa, do tipo, eu tenho que falar isso para ele curar o meu filho, mas aí o pai percebeu que ele não crê coisa nenhuma. E aí em seguida ele fala para Jesus, fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda porque eu não creio bastante, porque eu não creio o suficiente. A oração é uma coisa tão especial na sua dinâmica, que o jeito que eu conheço para você resolver falta de oração é você orando, é você conversando com Deus, é você conversando com Deus inclusive sobre a sua dificuldade para orar, é você conversando com Deus inclusive sobre a sua dificuldade para você manter uma vida de oração. Por fim, minha sugestão para você, além de se lembrar dessas coisas, seria você se livrar da culpa. Sua culpa não vai te levar longe em nenhuma disciplina espiritual. E quando você descobrir que você pode ler a palavra de Deus por prazer, quando você descobrir que não tem lá no céu um caderninho com seu nome e um anjo notando quantas vezes você orou hoje, quantas vezes você vai orar amanhã, como se Deus dependesse disso, como se a minha oração deixasse Deus mais Deus e por isso que Deus está interessado nisso. Quando você descobrir que você não tem que fazer as coisas por essa culpa, do tipo, nossa, 2018 passou, não evangelizei ninguém, então eu vou falar de Cristo para alguém por culpa, sabe? E a gente chega para evangelizar alguém culpado daquilo. Quando você descobre o prazer na lei do Senhor, o prazer na oração, o prazer no relacionamento com o Senhor, você descobre que Deus está te chamando para uma coisa bem diferente. E aí você descobre que você não tem que orar por culpa, que Deus não está te obrigando a orar, que Deus não está falando para você que você tem que orar tantas vezes por dia, tantos dias por semana. E aí o que você faz quando você está livre da culpa? Você ora, você vai conversar com Deus, para dizer para Ele como é bom você se relacionar com Ele sem culpa, para dizer como é bom você viver com Ele livre da culpa, porque Jesus já pagou pela sua culpa. E aí você vai orar, mas não mais com culpa, você vai orar com adoração, com gratidão, com intimidade. É o nosso Deus nos chamando de volta para o jardim, é o nosso Deus nos convidando a voltarmos para um tempo de intimidade com Ele através da prática de oração.